da vida do pastor Léo. Pai, no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, nós estamos, ó Deus, transferindo, Pai Santo, ao teu servo, a autoridade espiritual, nesta noite, para ministrar a tua igreja, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, através do teu Espírito, possa falar, Senhor, ao coração do teu povo, através da tua igreja. Nós abençoamos, Senhor, a vida do pastor Léo, em nome de Jesus. Amém. Amém, graça e paz, igreja, tudo bom? Eu vou ler o texto bíblico, e aí a gente senta e eu me apresento, amém? Abre sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 5. Já deixa marcadinho aí o capítulo 8. E depois a gente vai dar um pulo lá para o 32. Amém? Se tiver aqui na tela, eu vou ler com os irmãos aqui. Amém? Diz assim: depois disso, Moisés e Arão foram a Faraó e declararam: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo sair para celebrar uma festa em minha honra no deserto. Repete comigo: celebrar uma festa. Amém. Êxodo 8, 27. Amém. Aleluia. Diz assim: para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, precisamos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto, como Ele ordenou. Repete comigo: para oferecer sacrifício. Agora eu queria que você abrisse lá no 32, a gente vai ler do 1 ao 5. Amém? Diz assim: quando o povo viu que Moisés se demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência e faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das suas orelhas, das suas mulheres, dos seus filhos e as suas filhas, e tragam a mim. Todos tiraram a argola de ouro e levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu e trabalhou nele, dando forma a um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, esses são os deuses que te tiraram da terra do Egito. E percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar. Repete comigo: ele construiu um altar diante do bezerro de ouro e disse: amanhã haverá uma festa. Repete comigo: haverá uma festa para o Senhor. Amém? Pode se assentar, irmão. Então, irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu estava ali, as meninas estavam se apresentando aqui, eu estava ali chorando bastante, porque toda vez que eu estudo a história da igreja, eu me emociono muito, porque eu olho esses homens que carregaram, né, um sangue para que nós chegássemos até aqui. Se nós estamos aqui hoje, foi porque alguns homens foram homens de Deus, sabe, tiveram um coração queimando pelo Senhor o suficiente para que eles encarassem os momentos difíceis, para que nós estivéssemos aqui hoje. E isso me emociona muito. Eu fico ali chorando, sabe, tentando entender. Se hoje eu olho para a minha geração e tento entender, sabe, se é o mesmo Jesus que a gente carrega. Porque nós nos tornamos uma geração que queremos parar por tudo, uma geração que não suporta mais nada. A gente quer a facilidade do Evangelho. Eu amo muito a palavra, irmão, eu sou apaixonado pela palavra de Deus.
A gente veio na van e eu estava conversando com ele na van, e a gente vinha falando sobre a palavra. Ela falou: pastor, eu estou lendo o livro de Gênesis. Falei: lê sim, mesmo que você não entenda, leia. Em Atos 8 diz que Felipe ele foi até um eunuco. Ele disse assim: você entende o que você lê? Ele falou: não, mas ele estava lendo. Então quando você lê, Deus vai enviar alguém. Então não pare de ler. Às vezes a gente fala assim: ah, pastor, eu não leio porque eu não entendo. Isso não é desculpa. Aquele homem estava lendo a Bíblia porque ele queria entender. Então Deus moveu algo para que ele entendesse. E aí a gente estava conversando e ela estava falando comigo sobre Êxodo capítulo 37, que conta a história de Judá e Tamar. Acho que é 37 mesmo, tá certo? Acho que é 37. Se não for, depois vocês me corrigem. E ela leu a história e ela estava falando comigo. E eu amo essa história, porque talvez a gente olhe e a gente não consiga se aprofundar muito nela. Mas diz que Judá, ele desce a uma cidade e ele encontra ali um homem que se torna seu sogro. E ele faz um casamento que talvez, né, não seria um casamento judaico, porque ele se casa com uma mulher de uma outra nação. Mas a Bíblia vai dizer que ele tem 3 filhos. O primeiro filho dele se chama Er. E é esse filho que casa com Tamar. Só que a Bíblia vai dizer que Er, ele morre porque ele era um homem mau. Então Deus o mata. E aí existia uma lei entre os judeus chamada lei do levirato. Então quando uma mulher ela ficava viúva e o irmão não era casado, ele tomava para suceder a próxima geração do irmão. E aí Onã, a Bíblia vai dizer que Onã toma ela como mulher, ele se casa com ela. E a Bíblia vai dizer que ele tem relações com ela, só que ele joga o sêmen em terra para que ela não engravide. E a Bíblia, ela é bem clara, trazendo a intenção do coração dele. Diz assim, ó, ele faz isso para que ele não suceda ao irmão próximo. Por quê? Porque se você entender, o irmão dele era o primogênito. E se o irmão não estava lá, e se ele tivesse um filho, toda a primogenitura ia para o filho dele. Então ele era um homem ganancioso. Então a Bíblia vai dizer que ele morre também. E aí a Bíblia vai dizer que tem Selá, que é o filho mais novo. E aí Judá, o que Judá faz? A Bíblia vai dizer que Judá teme a Tamar, porque ele acha que a morte tem a ver com ela. E aí ele segura aquele menino e não entrega a ela. O menino era muito novo. Ele diz assim, ó, quando ele crescer, eu te entrego ele como esposa. Mas ele guarda ela. E parece ser uma história muito comum, mas o que eu entendo aqui, Onã é alguém que se relaciona sem querer compromisso. Sabe por quê? Porque se ele não quisesse gerar, ele não precisava se relacionar. Mas o problema de Onã é que ele queria o prazer, mas não queria o compromisso. E essa é a geração de Onã. Sabe, existem pessoas que querem entrar na igreja só ter o prazer. Pastor, faz uma oração por mim. Pastor, eu estou precisando disso. Mas na hora de gerar algo, eles querem fugir. Sabe, a gente precisa, nesses dias, entender o que Deus está fazendo. E a ação desses 2 homens prendeu a próxima geração. O que Judá fez foi prender a próxima geração a um relacionamento por causa de 2 resultados ruins. Então talvez o que você esteja gerando hoje com a igreja é o que vai incentivar a sua próxima geração. Sabe, quando você se prende de ir além, de mergulhar naquilo que o Senhor tem te chamado nesses dias, isso tem prendido a tua próxima geração a viver algo no Senhor. Então, eu quero te dizer que você precisa mergulhar naquilo que o Senhor tem para você. Crie expectativa essa noite naquilo que o Senhor tem. E esse texto que a gente leu é muito interessante, porque esse texto de Êxodo, ele fala sobre a retirada de um povo escravo de uma terra do Egito para viver uma liberdade numa terra onde o Senhor está transicionando ele. Só que eu quero que vocês entendam algo. Quando a gente olha para o povo de Israel, às vezes a gente critica muito o povo de Israel. Mas eu quero que você entenda historicamente essa passagem. Eles estão saindo de 450 anos de escravidão. O Brasil, se eu não me engano, ele foi escravizado por 380 anos. O Brasil ficou,
província de Portugal, vamos dizer assim. E se a gente olhar para nós hoje e tentar voltar lá atrás, nós perdemos tudo aquilo. Nós sabemos qual é a nossa língua. Nós perdemos tudo aquilo que nós carregamos. A nossa terra foi totalmente influenciada por Portugal. A linguagem que a gente fala hoje foi uma influência. E entenda que esse povo ele ficou 450 anos. E a gente entender que a escravidão, ela vai muito além de um domínio de um limite, sabe, ou de um serviço forçado. A escravidão, ela vai muito além disso. Paulo em Romanos 6, 20 diz assim, ó, quando vocês eram escravos, vocês não agiam com justiça. Olha o que Paulo está fazendo. Paulo está atrelando a escravidão a uma ação. Ele falou assim, por vocês serem escravos, a ação de vocês era diferente do que é hoje. Porque a escravidão, ela influencia uma ação. Então é interessante porque quando Deus pede para eles ir até Faraó para que ele seja libertado, Deus ele vai dar uma ação. Porque que toda vez que Deus te liberta, Ele não te liberta para nada. Eu quero que você entenda, se você está aqui hoje, é porque o Senhor tem um propósito na sua vida. Se você está aqui hoje como cristão, se Deus te resgatou de um lugar onde você estava no Egito e te trouxe para esse lugar de liberdade, é porque Ele tem um plano para você. Então quando Ele move Moisés e Arão, Ele move com um propósito. Ó, vai até Faraó e diz assim, ó, nós precisamos celebrar uma festa ao nosso Deus. Então quando eles vão, e é tão interessante, porque quando a sarça está queimando, e quando Deus chama Moisés, Deus faz uma promessa a Moisés de uma terra. Ele fala assim, ó, eu vou te dar uma terra que mana leite e mel, dos jebuseus, dos heteus. O Senhor cita tudo para ele. Mas quando ele chega diante de Faraó, ele só comunica uma coisa, o meu Senhor quer que eu faça uma festa. Porque tem coisas que Faraó não precisa saber. É entre você e Deus. Então, fazer uma festa, no hebraico se chama a palavra Hab. Repete comigo, Hab. H-A-B. E significa, e essa palavra, irmão, é só usada para a festa de Deus. E significa fazer um círculo. É muito interessante isso. O significado dessa palavra é fazer um círculo. Eu não sei se vocês já viram os judeus festejando. Até hoje eles fazem um círculo e ficam rodando. Era justamente isso, fazer uma festa era fazer um círculo. E eu achei isso tão interessante porque dentro de um círculo, quando você faz um círculo, tanto de pessoas, principalmente de pessoas, existem algumas coisas que são incomuns dentro de um círculo. Dentro de um círculo todo mundo consegue se ver. Dentro do círculo todo mundo consegue ver o centro. Então o que o Senhor está dizendo é, eu preciso que o meu povo saia para celebrar uma festa. A segunda movimentação que Deus vai dizer para eles lá em 8:21 que eu li, eu preciso que vocês saiam. Ele vai dizer com Micael, eu preciso ir porque eu preciso sacrificar ao meu Senhor, adorar algumas versões. Então, toda vez que o Senhor te move de um lugar, o Senhor tem um propósito para você. Ele não te moveu para nada. E você precisa entender essa noite que a gente precisa voltar como igreja para o nosso propósito, para a movimentação que o Senhor está fazendo. E quando o Senhor leva o povo para o deserto, o povo não tem identidade. O livro de Gênesis, ele é escrito no deserto por Moisés. E a intenção de Moisés ao escrever o livro de Gênesis é dar uma identidade para aquele povo. Por quê? Porque toda vez que você muda a identidade, você muda a missão. Repete isso comigo. Toda vez que você muda a identidade, você muda a missão. A missão deles era ser escravo. Mas quando o Senhor muda a identidade deles, a missão não é ser mais escravo. É por isso que Deus mudou a identidade de Saulo para Paulo. Porque enquanto ele era Saulo, ele era perseguidor. Mas quando ele é Paulo, não. Ele é um missionário. É por isso que Deus trocou o nome de Pedro. Porque enquanto ele era Pedro, enquanto ele era Simão, ele era simplesmente Simão. Mas quando ele era Pedro, ele se tornou o pai da igreja. Então eu quero que você entenda que uma das coisas que a gente precisa saber quando a gente está numa missão é a nossa identidade.
a gente precisa olhar e resgatar a nossa identidade. Por quê? Porque é no meio do deserto, é no meio dos momentos difíceis que a gente perde a nossa identidade. A gente não pode perder a identidade. Existem pessoas que estão dentro da igreja e perderam a sua identidade. Já não sabem mais quem são e para que foram chamados. Já não sabem mais para que e para onde e o que vão fazer. Irmãos, eu sempre falo isso lá na igreja. Eu admiro Samuel. Eu sou um admirador de Samuel. Na Bíblia, no Antigo Testamento, tem muitos homens de Deus, como José e Daniel. Mas José e Daniel, eles viveram num ambiente onde eles esperavam que as coisas fossem como eram. Quando José estava no Egito, ele era fiel a Deus, mas ele esperava que quem estava ao redor dele não fosse, ele estava no Egito. Daniel, quando estava na Babilônia, ele era fiel, mas ele esperava que quem estivesse ao redor dele não fosse. Mas Samuel foi inserido dentro do templo, dentro do tabernáculo. E ele olhava para o lado e via pessoas que não serviam ao Senhor. Os filhos de Eli faziam tudo de errado. Mas sabe o que Samuel tinha? Uma identidade. Uma identidade que jamais roubou aquilo que ele era. A Bíblia diz, irmãos, que uma vez no ano a sua mãe subia para fazer sacrifício e levava uma roupa para ele. E eu falei isso lá na igreja. Mães, preservem os seus filhos. Preservem os seus filhos. Sabe por quê? Porque eu imagino Samuel, um menino, um adolescente, chegando para a mãe dele e contando tudo que eles faziam de errado. Mãe, não dá para ficar aqui. Você não sabe o que acontece aqui dentro. Mas sabe o que a mãe dele fazia? Não, meu filho, você tem um chamado. Cuidado, mãe, não fale mal da igreja na frente dos seus filhos. Não façam isso. Preservem os seus filhos. Mostrem para ele que o lugar onde Deus inseriu eles é o lugar onde eles vão servir. Então, irmão, essa mudança que esses homens viveram, historicamente, irmão, 6 semanas depois, esses homens estavam construindo um bezerro de ouro. 6 semanas depois de vivenciar tudo aquilo que Deus tinha feito no Egito. 6 semanas depois, aqueles homens já não sabiam quem eles eram. Eles estavam envolvidos. Quando Moisés sobe ao monte para orar ao Senhor, o Moisés não fala nada, quanto tempo ele vai ficar, o que ele vai fazer, ou o que ele vai buscar lá. Mas entenda uma coisa, eu acho tão interessante que o povo diz assim, ó, Moisés se demora. Sabe por que eles dizem que Moisés se demora? Porque eles criaram uma expectativa de tempo dentro deles. Esse é o nosso problema, nós criamos uma expectativa de tempo, de quando as coisas têm que acontecer no Senhor. Sabe por que você não suporta esperar? Porque você criou uma expectativa de tempo. A expectativa de tempo que foi criada por você. Moisés não falou nada, mas eles disseram assim, ó, Moisés se demora. Porque a expectativa de tempo que estava dentro dele, estava dizendo, olha, está demorando demais. Então eles pressionam Arão, para que Arão crie uma imagem para eles. Arão precisava criar um Deus, para que eles olhassem. Ele diz assim, olha, esse Moisés já era, esse Moisés não vem mais. Então eles ficam desesperados, e eles vão até Arão. E eu queria que a gente olhasse para 2 textos. A minha versão diz assim, ó, versículo 2. E Arão disse, arrancai. A versão que eu li aqui não fala assim. Diz assim, arrancai os pendentes de ouro que estão na orelha das vossas mulheres, dos vossos filhos, e trazei a mim. Quantos tem essa versão aí, arrancai? Alguém mais? Irmãos, essa palavra arrancar, ela me assusta. Porque arrancar não é uma proposta de se dar ou de doação. Existia algo de valor que estava com as pessoas. E a proposta de Arão é arranca. Arrancar, irmãos, é tomar algo de alguém com violência. Esse é o sentido da palavra arrancar. E, irmãos, o que o mundo tem feito com a gente hoje é arrancar os nossos valores com violência.
Vocês já perceberam isso? O quanto o mundo tem arrancado os nossos valores com violência. Aquilo que nós carregamos de valores tem sido arrancado de nós. Tem sido puxado de nós. E nós precisamos, irmãos, guardar nesses dias. Uma das coisas que mais eu tenho visto sendo arrancado de dentro da igreja. A gente precisa guardar, irmãos, a nossa gratidão. Irmãos, nós estamos nos tornando uma geração que não consegue mais ter gratidão. E, irmãos, o ingrato, ele carrega um problema muito grande. Vê se vocês já vivenciaram isso. O ingrato, ele tem uma falta de reconhecimento. Ele olha para alguém e ele não consegue reconhecer o que aquela pessoa carrega, ou o que aquela pessoa é para ele. Então, pela falta de reconhecimento, hoje, nós trazemos uma rápida substituição. Por isso nós temos hoje uma igreja fraca. Porque a gente substitui fácil. A gente substitui pastores por outros pastores fácil. Por quê? Porque a ingratidão está dentro do nosso coração, a gente não consegue reconhecer. Enquanto a gente não entender a geração que a gente é e a força que a gente tem, a gente não vai conseguir impactar esse mundo. Enquanto a gente não receber de volta a nossa identidade e os nossos valores, nós não vamos conseguir impactar esse mundo. Então a proposta que eu quero fazer aqui para você essa noite é: nós precisamos resgatar nossas identidades e nossos valores. Porque é isso que vai fazer a diferença quando você tiver uma missão. Quantos são pais e mães aqui? Levanta a mão. Eu lembro quando eu era pequeno, quando a gente ia para algum lugar, a minha mãe sempre reforçava duas coisas em mim: minha identidade e meu valor. Ó, quando você chegar lá, você se comportem. Por quê? Porque é lá fora que nós precisamos demonstrar a nossa identidade, mano. Dentro de casa, irmãos, eu não ando demonstrando a minha identidade para ninguém. Mas quando eu saio para a rua, eu preciso levar ela. Então, se você quer entender a missão que Deus tem na tua vida, primeiro aqui dentro nós precisamos resgatar duas coisas: identidade e valor. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que sabem e entendem aquilo que Deus te chamou. Só que eu quero te falar algo que é muito sério. Quando esse povo, eles não reconhecem aquilo que Deus fez por eles, e eles trazem sobre eles ingratidão, eles deixam de responder aquilo que Deus está fazendo. Porque, irmãos, existe um problema em você não responder aquilo que Deus fez por você. E você pode falar assim: pastor, será que Deus está me cobrando aquele milagre que Ele fez na minha vida? Será que Deus está me cobrando porque Ele me curou? Não, toda vez que Deus se movimenta a você, Ele espera de ti uma resposta. Porque toda prática de afeição e de amor, ela espera uma resposta. Toda vez que você se declara a alguém, você espera que alguém se declare. E isso é tão sério. E quando Jesus andava aqui na terra, Jesus ele vai falar sobre 3 cidades, que é chamado de cidades impertinentes. Eu não sei se vocês lembram, é Cafarnaum, Corazim e Betseba. Jesus vai dizer assim: olha, se eu tivesse feito os milagres que eu fiz nessa cidade, em Tiro, Sodoma e Gomorra, eles teriam se convertido. Sabe quanto que isso aprofunda? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo assim: imagina Jesus olhando para você e dizendo assim: se eu tivesse curado a prostituta do jeito que eu te curei, ou o traficante que tem lá no Rio de Janeiro, cheio de arma na mão, eles teriam se convertido, mas você não deu valor àquilo que eu fiz. A gente tem que entender que Jesus diz assim, ó: e no dia de juízo terá menos rigor para Sodoma e Gomorra, Tiro e Sidom, do que para vocês. Porque vocês viram o meu poder e não deram atenção a isso. Isso é muito sério. Porque
Porque o nível de entrega não tem a ver com aquilo que você vê. Não tem a ver com aquilo que você vivenciou, irmão. Mas o nível de entrega tem a ver com aquilo que você está disposto a deixar. Talvez essas cidades, elas não quiseram deixar a prática que elas tinham para dar honra a Jesus. Mas se você quer entrar numa missão que Deus tem para você, você vai precisar deixar algumas coisas para trás. Você vai precisar abrir mão de algumas coisas. Às vezes não dá para carregar algumas coisas que você já carrega, algumas maneiras que você já faz e servir ao Senhor dessa maneira. Existem pessoas aqui que precisam entregar a sua vida, talvez o seu trabalho. Tem pessoas que talvez precisam entregar coisas de valor que não conseguem deixar. Todos conhecem aqui a história de Naamã. Naamã, ele era um general leproso. Vocês lembram disso? E Naamã, ele vai até Israel porque ele sabe que lá tem um profeta. E o profeta manda ele ir no Rio Jordão e mergulhar. E ele é curado de uma lepra, irmão. Só que quando termina isso, Naamã, ele vai fazer algo interessante. Ele vira para o profeta e ele vai dizer assim: eu posso levar um pouco da terra de Israel para minha terra? E aí eu fiquei lendo isso e falei. Aí ele disse assim: toda vez que eu estiver lá na minha terra, eu vou adorar o Senhor lá. Só que o que Naamã fez foi levar um pouco de terra de Israel para a realidade dele. Não era por inteiro, era só um pouquinho. Sabe, às vezes a gente quer carregar a missão para a nossa realidade. E aí a gente só faz um pouquinho. Sabe, um pouquinho de terra vai acabar um dia. Um pouquinho de terra não permanece para sempre. Por isso que eu digo, não tem a ver, porque Naamã foi curado. Mas a gratidão da cura dele não foi suficiente para que ele entregasse tudo. Ele só pegou uma parte da terra. Agora, irmãos, eu fico encantado. Como que Ruth, ela olha para a vida de Noemi e fala assim: eu vou contigo para a terra de Israel. Como é que ela larga a realidade dela e resolve ir para a terra de Israel? E se você olhar na história, ela não tinha nenhum milagre. Pelo contrário, eles só tiveram perda. Mas o que ela carregava no coração não tem a ver com aquilo que você vivenciou. Sabe, o que você está disposto a largar para que você entre na terra? Sabe por quê, irmãos? Um pedacinho de terra, ele não dura para uma geração toda. Mas o que Ruth fez, irmão, da genealogia dela veio Jesus. Porque ela resolveu se mudar, se entregar a uma terra. E é tão interessante, irmãos, que em Israel, eles são totalmente geracionais. A nossa cultura não é geracional. E talvez a gente não tenha isso, de se importar com a próxima geração. A gente demonstra muito isso. A gente faz para agora, mas a gente não faz algo que seja gerado para a próxima geração. Irmãos, uma das coisas que tem acontecido, eu tenho me assustado com aquilo que a próxima geração vai receber de nós. Porque se nós estamos carregando só um pouquinho, a próxima geração vai ficar com a metade de um pouquinho. E a outra geração já não vai ter mais nada. E lá no versículo 3, existe algo que me assusta. Diz assim: depois que eles arrancaram o ouro, diz assim no versículo 3: e ele tomou das suas mãos e trabalhou um ouro com buril e fez um bezerro de fundição. Então eles disseram: este é o Deus de Israel, que nos tirou da terra do Egito.
basta olhar para Arão, que acabou de sair de uma terra escrava para uma liberdade. É que a Bíblia diz que ele tinha um buril. Repete comigo, ele tinha um buril. Fala para uns 3 irmãos aí assustados, fala assim, cara, ele tinha um buril. Fala carioquês, fala, cara, mano, ele tinha um buril. O buril, irmãos, é um instrumento de modelar. E quando eu vejo isso, eu fico imaginando o que Arão estava fazendo com o instrumento de modelar no bolso. Porque talvez a gente pense que o bezerro de ouro saiu da mente de Arão. Mas eu quero te dizer essa noite que o bezerro de ouro não saiu da mente dele. O bezerro saiu do recurso que ele tinha. Ele disse que ia fazer um bezerro porque ele sabia que tinha um buril no bolso. E o nosso problema é que nos momentos de aflição, nos momentos em que o Senhor nos aperta, a gente tem sempre um buril no bolso para resolver o problema. A gente não aprendeu a sair do Egito e deixar o buril para trás. Não aprendeu. Sabe, porque às vezes a gente quer modelar a maneira que tem que ser a nossa. Esse é o problema da gente carregar um buril. A gente não deixou para trás. E sabe, o buril que a gente carrega modela as coisas da nossa mão. Não é da nossa forma. A gente tem que aprender a entregar aquilo que a gente sabe na mão do Senhor. Eu amo Davi quando ele vai enfrentar Golias, porque quando Golias veio para ele com espada e escudo, não pense que Davi aprendeu na hora a usar funda. Ele já usava. Você sabe que você acha que ele matou o leão e o urso como? No braço? Ele matou com a funda, que ele já tinha muita experiência. Mas ele olha para o gigante e fala assim, eu vou no nome do Senhor. Ele jamais apresentou aquilo que ele carregava. Ele não disse, eu vou com a funda porque eu tenho experiência. Não. Ele disse, eu vou no nome do Senhor. Sabe, a gente precisa largar algumas coisas que a gente usa para resolver o nosso problema e a gente começar a confiar no Senhor. A nossa primeira missão é se entregar de verdade a Ele. Entregar tudo a Ele. Tudo a Ele. Tudo. Você está disposto a entregar? Pergunta ao teu irmão, está disposto a entregar seu buril para Ele? Pergunta. Olha para cá. Quando Arão, ele arranca o ouro do povo, o que Arão faz é, arranca o que eles têm de valor, para que possamos construir algo. E aí Arão constrói. Só que o mais interessante desse texto é que Arão, depois que ele constrói, parece que Arão tem na ideia a missão que ele tinha para fazer. E ele faz. Olha o que acontece, ele constrói um bezerro, ele pega o seu buril, constrói um bezerro. Após o bezerro de ouro estar construído, a Bíblia vai dizer que ele constrói um altar. E aí ele proclama uma festa. Vocês estão entendendo isso? A primeira coisa que Deus mandou ele fazer é, eu preciso que vocês vão para o deserto para proclamar uma festa. E eu preciso que vocês vão lá sacrificar. Então o que Arão fez? Depois dele fazer, dele modelar da maneira que ele queria modelar, ele pega e faz um altar e proclama uma festa. E aí o povo começa a dizer, esse é o Deus que nos tirou do deserto. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente não entrega, a gente modela da nossa maneira. E aí a gente serve da maneira que a gente modelou. E diz que está servindo. O que Arão está fazendo é, eu estou cumprindo o que Deus mandou. Eu estou fazendo um altar e uma festa. Só que o Deus é outro. É o Deus que ele modelou para ele. Sabe, a gente pega, não entrega o nosso buril,
A gente não deixa Deus fazer da maneira. Mas se eu perguntar se você está servindo, você vai dizer que está. Não, eu estou servindo, pastor. Não, eu estou fazendo. Eu estou cumprindo aquilo que Deus mandou fazer. Uma festa e um sacrifício, não é isso que Deus quer? Então eu estou fazendo, sim. Só que está fazendo segundo o teu modelo. Sabe, hoje é dia da gente voltar ao modelo original. O que Deus quer fazer com a gente hoje é voltar ao modelo original. Lembra daquela palavra que você recebeu? Ela não morreu ainda. Você que, mediante a circunstância, acabou modelando uma outra maneira. E aí quando a gente modela outra maneira, a gente para de acreditar que aquilo que Deus falou vai acontecer. A gente olha para o momento e a gente para de acreditar que aquilo que Deus falou a nosso respeito vai acontecer. Porque a gente modelou uma maneira de fazer e a gente está servindo segundo o modelo. Mas Deus quer que a gente se aprofunde naquilo que Ele mandou a gente fazer. Então o que Deus vai fazer aqui essa manhã é devolver a essência. Sabe por quê? O interessante é que Moisés depois, ele vai pegar o ouro, mas ele não vai jogar o ouro fora, sabe por quê? Porque o ouro é uma essência que não vem do homem, ela vem de Deus. Quem colocou esse ouro em você foi Deus. Sabe, o Egito, ou algumas coisas podem ter arrancado o ouro, mas o ouro, quem deu foi Deus. O ouro, quem construiu, é uma essência que vem dele. O ouro representa essa essência, esse chamado que Deus colocou dentro de você. A circunstância pode ter tentado arrancar, mas eu quero te dizer essa noite, não arranca. A gente vai fazer duas coisas aqui essa noite. A gente precisa entender. A gente vai derrubar o bezerro que a gente construiu. A gente precisa derrubar. A gente precisa queimar. E aí depois que ele queimou, ficou só a essência, que é o ouro. Aí ele moeu. E ele colocou na água. E disse para o povo, agora beba. Porque essa essência agora vai ficar dentro de vocês. Porque quando a essência está dentro, irmão, ninguém arranca. O que Deus quer fazer é pegar essa essência hoje e jogar para dentro. Existem pessoas aqui que acham que já perderam a essência. Não perderam. Ainda está aí dentro. Porque é dentro que vai se manifestar. Amém? Queria que você ficasse de pé. Feche seus olhos, irmão. Eu queria que você começasse a lembrar de quando o Senhor te chamou. Lembra da essência que Ele disse que depositou aí dentro de você. Vamos lá, feche seus olhos. Vamos orar, vamos orar. E eu queria que você começasse a orar, pedindo para o Senhor, Senhor, resgata, Senhor, tudo aquilo que foi roubado de nós, toda a essência que foi roubada, resgata, Jesus. Presta atenção no que eu vou dizer aqui, irmão. Nosso maior problema quando a gente tem um chamado e quando Deus nos entrega algo, é que a gente tem uma mania de querer saber como é que vai ser. Sabe, a gente tem isso, a gente quer saber como é que vai ser. A gente cria uma expectativa de um tempo, de uma hora, de um momento. Sabe, eu queria orar com você, que você sabe que você tem um chamado, mas você não está praticando isso. E talvez você não saiba nem como começar isso. Fala assim, pastor, eu sei que Deus falou comigo um dia, mas eu não sei quando começar, como fazer. Eu queria que você viesse aqui na frente. Eu queria orar por pessoas aqui que sabem aquilo que Deus tem, a consciência daquilo que Deus chamou para fazer. Mas as consequências da vida, os momentos difíceis, fizeram que você pegasse o seu buril e moldasse algo.
E agora você paralisou. O Senhor quer que você volte à essência essa noite. Pai, existem pessoas que estão aqui no teu altar, Senhor, que vieram aqui para deixar o seu buril. Tem pessoas que vieram aqui para deixar, ó Pai, coisas que têm impedido deles mergulharem o teu chamado, Jesus. Existem pessoas que estão aqui simplesmente para dizer: Senhor, faça da sua maneira. Eu estou cansado de modelar do meu jeito e não dá certo, Jesus. Existem pessoas que vieram aqui, ó Pai, derramaram o seu coração. Existem pessoas, ó Pai, que estão passando por momentos difíceis de pressão, assim como Arão foi pressionado, ó, e talvez tenha tentado solucionar de tudo que é forma. Eu quero te dizer essa noite: Jesus é a solução. Jesus é a solução. Se existe alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus, está passando por momentos de dificuldade, depressão, medo, angústia, eu quero te dizer: se entregue a Jesus essa noite. Ninguém pode tocar dentro de você, só Jesus.